Sejam muito bem-vindos para mais um Tabelando Podcast, o podcast que fala de futebol europeu, que fala de Bundesliga, que fala de todas as ligas europeias, mas este vídeo exclusivamente para vamos falar de Bundesliga. Seja muito bem-vindo, Fernando, uma boa noite também, como tu tá? Tudo ótimo, boa noite, bom dia, boa tarde para todos. Seja muito bem-vindo. Mais um vídeo, falar um pouco da Bundesliga. Boa. Bundesliga que teve rodada também no final de semana e foi um pouquinho estranha, né? Aconteceu algumas coisas ali, algumas oportunidades para Leverkusen, para Dortmund, e praticamente quem conseguiu aproveitar essas oportunidades foi o Leipzig. A gente já traz aqui os resultados da jornada 6, então a gente teve Augsburg 2, Gladbach 1, Leverkusen 2, o Kiel 2, Werder Bremen 0, Freiburg 1, União Berlim 2, Dortmund 1, Bochum 1, Wolfsburg 3, tivemos também São Paulo 0 e mais 3, o Heidenheim 0, Leipzig 1, Eintracht Frankfurt e o jogo que a gente falou, Bayern de Munique 3-3 e Stuttgart e Hoffenheim 1-1. Pra gente começar falando aqui, Fernando, acho que por mais que a gente possa falar de Leverkusen, que a gente vai falar de Dortmund, acho que a gente tem que começar falando do Bayern de Munique, né? Que já são 3 jogos sem vitórias, considerando não só a Bundesliga, obviamente, mas foram na Bundesliga 2 empates, mais a derrota para Aston Villa na Champions League. Então, assim, liga um sinal de alerta para essa defesa, liga um sinal de alerta para esse time que a gente já estava achando que poderia realmente passar por cima, ser o rolo compressor novamente, e não está sendo assim. Ainda é com certeza um time com um ataque disparado, o melhor ataque da competição, mas não tem conseguido esses resultados recentemente, então isso preocupa um pouco para esse Bayern de Munique, que fez um jogo bem instável, para não falar outras coisas, no caso a nível do que jogou com o Frankfurt. Claro, jogou fora de casa, sempre tem esse fator também, mas conseguiu controlar bem. Se a gente olha para as stats, a gente olha principalmente para a posse de bola, teve mais posse de bola, teve mais remates no gol, tanto na direção do gol quanto diretamente na baliza também, mas sofreu muito com parte de transição. É uma defesa, um sistema defensivo, eu não vou colocar só na conta da defesa, mas um sistema defensivo que sofre muito com transições de corrida. Então os 2 primeiros gols é muito assim, muito nessa transição, nessa corrida, apesar de que os gols saem tanto do Kim Min-jae quanto do Pamecano, que são os 2 zagueiros, mas são 2 zagueiros muito contestados também já desde a temporada passada, apesar de terem feito os gols aqui. Inclusive, os dois fizeram 2 zagueiros, mas não fizeram gols de cabeça, fizeram gols de rebote, praticamente também de escanteios, de tiros de canto. Então, é um pouco complicado o que está acontecendo com esse Bayern de Munique. Vamos ver se o Company consegue organizar para trazer essa data FIFA, colocar as coisas de volta. Claro que praticamente todo esse elenco aí tá em seleções, né? Um elenco, é uma seleção. Então, se a gente olhar, por exemplo, para os 11 que saíram, o Neuer se aposentou agora da seleção, então esse teoricamente descansa. O Pamecano, seleção. Kim Min-jae, seleção. Rafael Guerreiro, seleção. Davis, seleção. Rafael Guerreiro foi convocado, foi, né? Seleção. Pavlovic, seleção. Kimmich, seleção. Thomas Miller se aposentou também, então não joga mais pela seleção. O Kane é seleção também. E o Olise também é seleção, então também foi convocado. Então, assim, praticamente dos 11 aí, 9 são de seleções, então não vão estar. Mas principalmente para dar uma baixada no que aconteceu com esse Bayern de Munique, sofreu com Aston Villa, já tinha empatado com o Leverkusen, um jogo que ele foi muito melhor que o Leverkusen, né, bem superior. Aqui ele foi realmente melhor que o Frankfurt, mas não foi assim neste nível. O Frankfurt também conseguiu fazer seu jogo, também conseguiu mostrar um pouco de controle, principalmente do lado de meio campo. Conseguiu achar esses gols também, por mais que o Bayern de Munique foi um time superior, mais uma vez reitero isso. Mas é um pouco preocupante a nível defensivo. Esse time, se não se organizar a nível defensivamente, assim, pode começar a sofrer. É, a dupla de volantes, no caso, ou de trinco que ele tem utilizado é o Kimmich com o Pavlovic. Eu, pra ser sincero, eu gosto mais do Palhinha do que propriamente do Kimmich ou até mesmo do Pavlovic. Acho que o Pavlovic fez um bonito gol ali contra o Leverkusen também. Mas eu gosto mais do Palhinha. Acho que o Palhinha gera mais jogo. Pelo menos se fosse apenas um trinco e que liberasse o Kimmich para jogar um pouco mais, participar, ou que o Kimmich fosse para lateral direita, no caso, e o Guerreiro, pela ordem natural, sendo o banco do Davis, acho que seriam encaixes melhores.
Ele utilizou muito a troca. O Kane é um atacante que a gente sabe que sai muito da área também, então ele utilizou muito essa troca do Miller fazendo essa entrada com o Kane saindo um pouco da área também. Isso funcionou muito bem durante o jogo. De modo geral, o jogo foi relativamente equilibrado. O goleiro do Frankfurt, que é o Cauã, ex-Flamengo, no caso, também fez uma ótima partida. Teve a maior nota aí a segunda maior nota da partida. A primeira foi do Marmoush, que fez 2 gols aí contra o Bayern. Eu acho que o Neuer, 2 gols, ele não é que ele falha, mas a gente esperando do Neuer espera que ele fizesse as defesas também ali. Então acho que pro resultado é muito ruim pro Bayern de Munique, que ele não consegue escapar, deixa os adversários chegarem, apesar de que os diretos, o Leverkusen e o Dortmund, pelo menos não chegam, mas o Leipzig chega, fica a um ponto dele, coloca pressão em cima desse Bayern de Munique, que eu acho que ainda vai render muito. Acho que tem muito talento nesse time ainda para conseguir entregar. Vamos ver com alguns encaixes. Vamos ver como é que o Palhinha consegue talvez entrar nesse time. Se o Coman consegue ter uma sequência maior também. O próprio Sané, que pouco tem participado. O Goretzka também, que é um banco que pouco tem entrado. Então acho que tem bastante coisa ainda. O Bayern de Munique estava sem o Musiala machucado também. Então acho que esse é um ponto importante também para a gente colocar nesta conta aqui, mas o Eintracht Frankfurt não é um time bobo, não é um time tão fraco assim, é um time realmente bem montado, bem organizado e conseguiu achar os seus espaços, achar as suas bolas. Não foram muitas as oportunidades porque é difícil com o Bayern de Munique, com um time bem mais forte, mas conseguiu o seu 3-3 até de maneira quase que heróica e dá uma embolada, é bom pro campeonato, né? Dá uma embolada, dá uma mexida com o campeonato, né? Frankfurt não teve tantas qualidades, mas as que teve, converteu. E isso é o importante para eles. O Bayern criou, teve muitas chances, mas faltou mais consistência da defesa. Já vem de algumas derrotas e algo preocupante. É um time que está tomando alguns gols. Tem questões da transferência também, que antes era o Delight e o Massouri, que foram para o Manchester United. Tem essas mudanças defensivas. Uhum. Nesse jogo, o Pamecano sai machucado. Ele estava convocado para a seleção, mas foi cortado pela É França. verdade, bem O lembrado. zagueiro Badedo Sevilla foi convocado para o lugar dele, para a vaga dele. É algo preocupante, apesar de não ser tão zero, é uma lesão no tendão, mais algo muscular. Ainda não tem uma previsão, mas não parece ser algo muito sério que vai perder a temporada. Uhum. E hoje o reserva imediato do Pamecano é o Didier. Didier, né? Uhum. Não tem a mesma qualidade. O Dyer? Isso, O Dyer, que era Dyer. do Tottenham, né? Isso. Ah, sim. Não tem a mesma qualidade do Pamecano. Não, não. Isso, apesar de o Bahia hoje estar tomando gols, o sistema defensivo não está funcionando perfeitamente da forma que o Bahia imagina, pode se gerar um problema, porque é um jogador que chega para essa temporada, é um jogador que não está acostumado ali com seus companheiros, tem período de adaptação e o Neuer não está numa boa fase. O Neuer vem em alguns jogos voltou de lesão, claro, mas não está naquela melhor fase dele. Acho Então, que a agora nível nem é mais volta de defensivo, lesão, né? Ele já tem um bom tempo que ele voltou, né? sim, tem um bom tempinho já, mas essa volta dele não está convencendo ainda, não é aquele Neuer que a gente espera. Claro que tem a idade, tem esse período aí todo, Uhum. mas defensivamente o Bayern tem deixado a desejar. Boa. Apesar de do meio para frente ali o Bayern consegue passar o trator em muita gente. Uhum. Gostei muito da partida do Tuta, zagueiro que é da base do São Paulo, do Frankfurt, e do Olise. Acho que o Olise é o francês, tem tido um impacto muito grande, resolveu aquele problema que ora era o Coman, ora às vezes até o próprio Gnabry jogou no caso, mas ora era o Gnabry e não se decidia de fato ou era o Sané. Então tinha muito ponta, mas ninguém de fato que pegasse aquela camisa, resolvesse ali pelo menos naquele lado ali. E ele tem resolvido muito com dribles, com gols, gera muito jogo. Jogador muito especial, acho que foi um achado no Crystal Palace esse Olise. E vamos ver. É uma questão de oscilação aqui, não é nada muito alarmante para esse Bayern de Munique, não é nada nenhum grande tropeço
empatar fora de casa no 3-3 com o Frankfurt, mas é só uma questão de entender um pouquinho que essa zaga não é uma zaga tão rápida, não tem que cuidar com essa marcação alta porque esses zagueiros não conseguem correr para trás quando a gente tem atacantes de muita velocidade em cima deles. Então só tomar certo cuidado. Aí a gente tem Rafael Guerreiro de um lado e Davis do outro, dois laterais que apoiam muito, são quase pontas, inclusive já chegaram a jogar de alas já em alguma altura também. Então, só tomar esse certo cuidado, acho que o Bayern de Munique e acho que o Company está totalmente no controle sobre a situação também, para que ele continue. Até porque o Bayern de Munique veio de 2-4-0, um 9-1, um 9-1, 9-2, na verdade, um 6-0. Então, assim, era uma máquina, tava ser uma máquina de fazer gols, empata com o Leverkusen, perde para o Aston Villa, empata com o Frankfurt. O que o Company precisa fazer agora é não deixar isso começar a bater errado dentro do vestiário, dentro do. Como é que eles chamam aqui em Portugal? Não é vestiário, né? É o balneário, né? Dentro do balneário. Então é mais essa questão de não deixar o Company não deixar que esses 3 jogos, esse recorte pequeno, porque o Bayern de Munique estava num recorte muito bom, acabe batendo um pouco errado dentro do balneário, né? Por um lado, bom que agora tem um período da FIFA, então o Company pode aproveitar esse tempo para poder fazer alguns ajustes, porque é um time que marca muito gols, só tem Uhum. que melhorar algumas questões defensivas. Então, esse período aí de data FIFA pode ser crucial para o Bayern. É, aproveitando que, como a gente não costuma falar desse time também, e aproveitando que a gente está falando do Frankfurt, o Frankfurt que tem na dupla de ataque, além do Marmoush que eu falei para vocês, que fez 2 gols, o Ekitike. O Ekitike, que é o ex-jogador do PSG, ele, na verdade acho que ele está emprestado, pelo, é um empréstimo com obrigação de compra, acho que fixado em 15, 20 milhões de euros. E ele já são 5 jogos, 2 gols, 2 assistências, então começa muito bem o avançado aí de 22 anos, Hugo Ekitike. Vamos ver se ele consegue ter uma sequência, porque no PSG realmente, com tudo que a gente já sabe daquele elenco que era, inclusive até hoje era até um pouco difícil dele jogar. Boa, fechamos então parte de Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique, passamos para Leverkusen 2, Kiel 2. Acho que sim, a gente está falando do penúltimo colocado, o Bayer Leverkusen não está jogando bem, mesmo que tenha os últimos resultados assim não tenham sido tão ruins, se a gente olhar, pô, vamos lá, né? Vamos olhar pro Leverkusen ganha do Milan na Champions 1-0, empata com o Bayern de Munique no caso fora de casa, e ganha do Wolfsburg 4-3, os últimos 3 jogos antes desse com o Kiel, então assim, não, os sinais não são tão ruins e não tinha por que talvez tanta preocupação, né? Tem, até na própria Champions também, na estreia do Feyenoord 4-0, mas a performance, as sensações que esse time está dando não começam a ser muito boas. Eu acho que o Xabi Alonso ainda tem Uma muita montanha capacidade. russa. É, Durante o jogo, é uma montanha russa de várias emoções. tá oscilando demais, tá sofrendo demais esse time. Acho que tem ainda bastante espaço ainda para conseguir melhorar, para conseguir achar melhor o seu jogo. Não mudou muito o elenco, então não é algo muito diferente do que era da temporada passada. Então, assim, ficou um pouco preocupado, não tem ninguém machucado, então isso também é um ponto que hoje praticamente todo time tem ali 1, 2 jogadores pelo menos no departamento médico, e o time não conseguir ganhar do vice-lanterna ou do penúltimo colocado do campeonato alemão é um pouco menos, assim, se esperava um pouco mais. E olhando para o jogo, na verdade, né, o Leverkusen faz 2-0, tem em menos de 10 minutos já estava ganhando 2-0, vai com 20 e poucos minutos, tem um gol anulado por fora de jogo do Boniface, e depois o jogo começa a ficar estranho. Leva um gol lá nos acréscimos já do primeiro tempo, sofre um pênalti na metade do segundo, e até realmente passa um pouco de sufoco no resto do jogo, depois dos 70 praticamente passa até um pouco de sufoco. Tenta pressionar, entrar no pacto que a gente brinca ali do Leverkusen, achar o gol também, mas o jogo foi bem até relativamente aberto, a nível do que poderia ser com o penúltimo colocado da Bundesliga, né? É muito pouco para esse Leverkusen, né, Fernando? Assim, jogando contra o Kiel, que não é um time forte, a nível de elenco o Leverkusen muito melhor, então era um jogo para ele chegar e ganhar. É um time que foi a sensação da temporada passada, então era esse jogo para ele se consagrar, fazer a vitória dele. Mas
tomar 2 gols e lances ali, e não só os 2 gols, teve finalizações do outro time que chegou muito fácil. Os outros vídeos a gente falou várias vezes, o Leverkusen é aquele time de montanha-russa, tá bem, tá mal, não tem aquela consistência e defensivamente toma muitos gols. Só na Bundesliga, o Leverkusen já tem 12 gols tomados, 16 feitos, 12 tomados, em 6 jogos. A média de 2 gols por jogo, praticamente. Então, é um time que toma muitos gols. E para Só, quem está pensando, só uma sim, nota sobre isso que é importante que tu falou, tá? O Leverkusen, a nível de gols sofridos, ele só não sofreu mais gols do que os três últimos colocados do campeonato alemão. sim, é algo preocupante para a torcida do Leverkusen, para o Xabi Alonso. O time que está ali em quinto lugar, pensando em, quem sabe, no título novamente, porque a temporada passada teve o título, então tem essa possibilidade. E só não tomar. A defesa só não é pior do que os 3 últimos colocados, é algo preocupante. É algo que o Xabi tem que parar para pensar, tentar consertar isso, arrumar a casinha, Uhum. porque não dá para ficar a temporada toda assim. Como ele joga com um sistema de três zagueiros, é sempre mais vulnerável, né? E o Tapsoba e o Jonathan Tah, que eram praticamente o pilar dessa zaga aí, não estão numa temporada assim do melhor deles. O Tapsoba até conseguiu até manter um bom nível, mas acho que o Tah não está no nível que ele já esteve, então isso preocupa um pouco também. O Xhaka também foi um grande destaque e não consigo ver esse destaque todo para este ano. Acho que tanto o Frimpong quanto o Grimaldo e o Wirtz têm relativamente entregue aquilo que já é esperado deles. O Boniface voltou, fez a pré-temporada, estava lesionado na temporada passada, voltou no final da temporada, fez a pré-temporada. Se esperava que ele fosse de novo aquele homem gol, porque o Adler é quem termina no caso, com o Tite, o Adler ou o Tite que terminou a última temporada. E ele não consegue entregar tanto assim. O próprio Patrick Schick também não era um jogador que acabava por entrar e fazer bastante gol nos finais dos jogos, né? Então é um ponto preocupante para esse Leverkusen. Vamos acompanhar. Não está entre os três primeiros. Isso já é um pouco preocupante. Não está nem na zona de Champions. Está atrás de Frankfurt e Freiburg. Daqui a pouco a gente vai passar a tabela também. Então muito trabalho aí para Xabi Alonso, como tu bem disse, né? Principalmente na parte defensiva desse time, né? É algo que ele tem que analisar com calma para conseguir resolver. Exatamente, às vezes talvez até tem que mudar a forma de jogar, sempre que é mais difícil abrir mão das suas convicções. Passando de Leverkusen, a gente vai para o que talvez seja a maior decepção deste começo dessas 6 primeiras jornadas aí de Bundesliga, que é esse Borussia Dortmund, que é uma outra montanha de emoções. É, Perdeu 2-1 para o Union Berlin. Eu assisti esse jogo, tá? O Union Berlin dominou o jogo. Por mais que às vezes stats não mostrem isso, mas as sensações eram completas. O Union Berlin tinha total controle do jogo. O Dortmund acha um gol na segunda etapa, mas mais ocasional do que propriamente de fato do jogo, sabe? Então realmente não, o Dortmund não jogou para ganhar e esteve muito longe disso, na verdade. E aí agora algumas notinhas aqui sobre esse Dortmund, né? O Brandt acho que foi o que se salvou do time, tá? Ele e o Ryerson pelo gol basicamente, mas o Schlotterbeck muito mal e é um zagueiro que eu gosto muito, mas precisa ser mais constante. O Pascal Gross não conseguiu encaixar nesse time ainda. E o Guirassy, que era para ser o 9 que vem do Stuttgart, é, jogos faz muito bem, faz 2, 3 gols, dá assistências, mas jogos some e ele sumiu, desapareceu no jogo. E acho que o grande ponto desse Dortmund é o ADM machucado. Que eu lembro que a gente falou no último, na última, no último, na última jornada sobre a gravação da última jornada sobre a questão do ADM, a quantidade de assistências, passos para gols, participações em gols para os jogos também. Então, assim, sem ele o time é outra cara, não tem uma criatividade, o time não consegue criar. Acho que já passou da hora do Sabitzer voltar para esse time, começar a jogar, talvez até no lugar do Pascal Gross e deixar o Himchan de primeiro de trinco, no caso, de primeiro volante, e, e colocar o Sabitzer um pouco para jogar junto com o Brandt, pensar em alternativas. O Dorian Malen
não entrou tão bem assim, tentou até fazer alguma coisa. Eu gosto muito do Biden Gittens e do Nmecha também, mas não foram muito bem no jogo. Assim, de modo geral, o time não foi bem, tá? O Brandt foi praticamente o jogador que para mim se salvou e o Union Berlin com total controle, que nem parecia ser o Union Berlin, não nada contra propriamente contra o próprio Union Berlin, mas é um time, no caso, com um orçamento mais modesto. Claro que tem melhorado, tem feito temporadas relativamente boas esse Union Berlin também, mas completo domínio em cima de um Dortmund que irreconhecível, assim, completamente reconhecível. Hoje eu consigo ver o Dortmund mais ou menos na mesma atuada do Milan, por exemplo, na Itália. É um time muito inconstante, tem jogos que faz jogos magníficos e tem jogos que tu não consegue entender as tragédias que ele consegue proporcionar e foi o que proporcionou. Podia tirar pontos de Leverkusen, podia tirar pontos de Bayern de Munique, podia subir na tabela e não conseguiu minimamente nem empatar com o Union Berlin e ainda perdeu. Todo o mérito do Berlim está em sexto e isso também faz com que o Union Berlin passe o Dortmund na tabela. O Dortmund sai das zonas das ligas europeias, o que é um ponto bem preocupante também, né? Sim, disse muita coisa aí. O União Berlim praticamente dominante o jogo inteiro. As- Estatisticamente pode mostrar o Dortmund em alguns pontos, mas é porque depois que já estava 2-0, o final do jogo o Dortmund vai tentar ali buscar um empate e tudo mais. Né? Mas Uhum. o jogo em si foi todo do União Berlim. Parece algo repetitivo, mas o Dortmund também é um time que defensivamente não está bem. Falei agora há pouco, o Leverkusen tomou 12 gols, só em comparação o Dortmund já tomou 11. Não Uhum. está tão longe do Leverkusen. É dois times que defensivamente tomam muito gol, muito gol. O Dortmund para essa temporada tem o Ian Couto, que vem do Girona, fez a temporada passada Muito boa, né? brilhante no Girona, muito Uhum. boa, mas chegou no Dortmund, já fez 4 jogos e até agora não conseguiu mostrar o porquê foi contratado. É um jogador que fez a temporada passada boa, mostrou o seu valor para o Grupo City, mas no Dortmund ainda não conseguiu. Tudo bem que ele não é um jogador, um atacante para fazer gols, assistência, mas pelo menos ajudar aquela mudança para o ataque, levar uma bola mais rápida para os meios de campo. É aquele jogador que não conseguiu fazer isso ainda e defensivamente tem falhado. Tem algumas marcações ali cara a cara com o jogador que ele não está fazendo bem. Talvez ali a adaptação uma liga diferente, completamente diferente uma liga da Espanha com E Bundesliga. ele nem Então, era bem lateral, né, no Girona, né? Ele era um ala, né? O ele era Girona. um ala, porque o Girona muitas vezes jogava de três zagueiros, então ele Exatamente. virava mais um ala. Isso. Agora no Que é o melhor Dortmund dele. ele. Isso, o melhor dele foi nessa temporada justamente jogando dessa forma. É. Ele já jogou no Girona antes, teve uma temporada anterior e também jogou com lateral, mas não foi tão bom. Então é algo para o técnico pensar. A melhor temporada do Ian foi mais como ala e não como lateral. Talvez é um jogador que defensivamente pode comprometer a equipe. Então, talvez pensar numa mudança de sistema, liberar ele mais um pouco para o ataque, traz um volante ali para poder ajudar defensivamente. Então, é um Hum. time que toma muitos gols. E não esquece que na reserva é o Nico Sul, né? Que fez uma Sim, pré-temporada, emagreceu bastante, se preparou para a temporada e não tá jogando, né? Então daria tranquilamente para jogar com três zagueiros. daria. Daria para jogar com 3 zagueiros tranquilamente. É, vamos ver o que. É o Nuri Sahin, né? Um técnico muito novo, né? Ele era do Borussia Dortmund B e com a saída me lembro o nome do treinador do Dortmund da temporada passada, me fugiu agora. O finalista da Champions. Vamos lá. Era o. Vamos ver aqui, 23, 24, rapidinho aqui pra vocês, pra dar informação também. Que me fugiu o nome dele. Dortmund. Vamos ver aqui quem que era o treinador. Era o Terzic, né? O Edin Terzic. O Terzic que foi muito contestado no Dortmund, apesar de fazer final de Champions. Então, é uma grande oportunidade.
que o Dortmund perdeu e agora a gente vai passar aqui para a tabela, justo para mostrar isso aqui, né? O Bayern de Munique então ali com 14 pontos, 6 jogos, 14 pontos. E o Leipzig também com 14 pontos. Acho que esse é um ponto importante. O Leipzig ficar ali, mostrar essa força ali também é interessante. Vamos ver como é que vai ser depois o jogo entre os dois. Acho que vai ser um ponto importante a nível de campeonato também. Mas a gente tem o Eintracht Frankfurt então é só um ponto, o Freiburg é 2, o Leverkusen, o Union Berlin e o Borussia Dortmund já 4 e o Leverkusen já 3 do Bayern de Munique, então nem consideraria, mas principalmente o Leipzig e o Eintracht, acho que é bem importante esta nota aqui, porque para o próprio Frankfurt foi um placar muito importante, né? Ele conseguiu empatar com o Bayern de Munique, mesmo que seja em casa, ele ficou ali na disputa, e tá se posicionando ali para conseguir brigar por ligas europeias. É o que eu falei, o Dortmund aqui na sétima posição é, já começa a perder um pouco de contato, é um pouco perigoso isso. São 3 vitórias, um empate e 2 derrotas. Então precisa ter uma certa atenção com isso também, como falaste bem, a questão defensiva também. Vamos ver como é que Bayern de Munique e Borussia Dortmund respondem pós data FIFA também, né? E aqui do outro lado da tabela, então, a gente tem nos 3 últimos aqui, o Hoffenheim com 6 pontos, desculpa, com 4 pontos, o Kiel com 2 pontos, que é o que a gente falou. O segundo ponto dele foi um empate com o Leverkusen, inacreditável. E o Bochum, no caso, com 1 ponto, nenhuma vitória. O Kiel também não tem vitória ainda no campeonato, são apenas pontos de empate. Passando aqui também depois da tabela, próxima rodada, então, a gente vai ter de 18, 19 e 20, Fernando. É isso? 21 também? Não, 20, né? 18, 19 e 20. Depois da data FIFA, a gente tem uma data FIFA agora no meio, na próxima semana. Essa semana, na verdade, né? A gente vai ter a data FIFA agora também, então volta só para outra semana, para o dia 18. Aí a gente tem Dortmund e São Paulo em Dortmund, então o Dortmund não pode pensar minimamente que seja um empate aqui, tem que pensar apenas na vitória. Ainda que o São Paulo não seja um time que esteja lá em cima brigando, mas aqui não pode escorregar. O Mainz enfrenta o Leipzig, acho que é um jogo bem chato para o Leipzig, o Mainz não é um time assim tão fácil assim, de tão acessível, mas acredito ainda que possa dar Leipzig. Depois a gente tem meio de tabela, mas que sempre complica os grandes. Exatamente, o Aquele time que mais sempre complica, aquele jogozinho pegado. Não é fácil ganhar do mais. exatamente. Acho que o jogo da rodada é esse, Leverkusen Frankfurt. O Eintracht acabou de empatar com o Bayern de Munique 3-3. Claro, depois de uma data FIFA, vamos ver, porque toda data FIFA tem suas baixas, né? Vamos ver as lesões que essa data FIFA também vai trazer, porque sempre traz. Depois tem Mönchengladbach e Heidenheim, no caso. Ainda no dia 19, Freiburg e Augsburg, também às 2h30 da tarde. Depois a gente passa para Hoffenheim e Bochum, e Bayern de Munique e Stuttgart também ainda às 5h30 da tarde. No caso, também vai ser um jogo bem legal. O Stuttgart fez um ótimo jogo. Os 2 jogos da Champions do Stuttgart foram bem honestos, no caso. Então acho que vai ser um jogo até bom. Vamos ver se o Bayern consegue se impor e mostrar força. Isso vai ser interessante para mostrar essa força em cima do Stuttgart, que não é um time tão fraco também. Até acho melhor que o mais hoje, a nível de futebol do que tem mostrado. Tem o Kiel com o Union Berlin. E o Wolfsburg fecha a rodada no dia 20 também contra o Bremen, né? Então, isso que a gente tem de Bundesliga. Fernando, alguma nota, alguma coisa aí com data FIFA, do pessoal de Bundesliga, alguma coisa pra gente? 2 jogos para ficarem de olho, jogos importantes, Leverkusen, Frankfurt e Bayern Stuttgart. O Stuttgart deu trabalho para o Real Madrid, não foi fácil o jogo para o Real Madrid. Então são 2 jogos para a gente acompanhar que vai ser bons jogos para um fã de esporte. Boa. Pessoal, então fechamos o nosso vídeo aqui de Bundesliga. Não esquece de deixar o like, deixar seu comentário, seguir o canal também. E bora bater papo sobre futebol. Essa foi a Bundesliga. Um abraço a todos, até a próxima.